Hebreus capítulo número 10. Hebreus capítulo 10. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Irmãos, eu reconheço que o Evangelho, ele tem sido anunciado muito. Hoje nós temos os meios de comunicações, nós temos aí acesso a vários templos, igrejas, pastores. A gente tem aí a palavra de Deus sendo anunciada. Por exemplo, a EBT vivendo esses 27 anos, talvez sejam esses anos do tempo que a gente mais espalhou a mensagem do Evangelho. Através da internet, a gente não tinha esse recurso, bem no começo da igreja. E agora a gente tem aí a igreja totalmente aí nas redes sociais, as programações. É tanta da foto que você fica, eu não tenho mais, eu vejo, irmão, é foto de tais programações. A EBT está realmente, graças a Deus, bem comunicando a palavra de Deus, comunicando o Evangelho. Mas Jesus Cristo disse uma coisa que chega a dar uma tristeza na gente quando a gente lê, e será necessário que ele seja rejeitado por essa geração. Apesar de todo esse esclarecimento, todo esse anúncio, muitos ainda rejeitam a Cristo. Vocês sabem disso. Talvez tenha alguém que rejeite na sua casa, bem na sua casa, e já teve acesso à igreja, mas hoje não tem muito interesse. Estão distantes do céu. Muitas vezes, alguns vêm para a igreja, não é exatamente para tocar, para cantar, para pregar. Às vezes vem para um contato com alguém. Aí se esse alguém não está, acabou a graça. E deveria ser a graça da gente, Jesus, né? Deveria ser Jesus. Não deveria nem ser o pastor, nem ser diácono, ser ninguém. É Jesus que me leva à casa do Senhor, não é? Então, mas a gente está vivendo nesse momento. É preciso algumas igrejas, tanta atratividade para chamar a atenção das pessoas. Se não tiver o atrativo, muitos nem vão para a igreja. E a gente aqui está perseverando, agradecendo a Deus. O culto pela manhã, eu digo aos irmãos, não é culto de multidão não, é culto de oração. Às vezes ali aquele grupo pequeno, mas tão importante. Outros, que significa que todos estão trabalhando em casa, desenvolvendo atividade às 6 horas da manhã. Acho muito difícil, 6 horas da manhã já estar fazendo alguma coisa, né? Embora a gente saiba que Maragibe é como uma cidade dormitório ainda. A pessoa tem que trabalhar em Recife, Jaboatão e outros lugares, né? Grande Recife, mas a verdade é que muitos não estão nem aí. Não está ligando muito, não. 40 dias de oração, pastor, está ficando doido. 41 dias de oração. Para muita gente não tem interesse nisso, não. Mas, embora você está sendo abençoado, que a igreja está orando pela sua vida, está sendo beneficiado. A gente vai, perseverando. Quando não der mais para estar aqui, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Eu estava ouvindo uma diaconisa que ligou para a gente, pedindo oração pela esposa do pastor. Estava tudo bem, ela caminhando depois do culto. Aí, de frente da igreja, já caminhando, levou uma queda, caiu ali. Ela estava, na verdade, tendo um AVC, A Lingaibu, a esposa do pastor, e pedir oração, Diná, parece que é irmã Diná, uma serva do Senhor. Inclusive, ela foi batizada pelo meu avô, pastor Salomão Bernardo. Algumas vezes que eu vou para a casa de Margarida, eu fico lá pregando nessa igreja. Ela é magrinha, bem cuidada, academia, faz tanta coisa, mas, irmãos, às vezes a vida é uma surpresa. E ela está na UTI, internada, nesse momento, a família lá, a igreja toda em oração. Boazinha. É assim que acontece comigo, com você, qualquer um. Sabe, está em pleno exercício, para tudo tal, esquece que Jesus está olhando para mim, para você, e haverá o dia da chamada. Tem hino que eu queria cantar mais vezes, não só na área do sepultamento, quando se fizer chamada. Eu canto esse hino muito no sepultamento. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra, meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Não sei se você é do tempo da escola, Samuel, presente. Não é assim, né? Na escola da gente, os mais antigos aqui, não sei se hoje faz isso ainda. Mas dá a presença, né? Tem uns que depois que se apresentam e ir embora para casa.
Só para não levar falta. Não quer nada, não. Isso é antigo, irmão. Pulava a janela, estourava no colégio, assim, presente, aí fazia uma conversa, pular e ia para cá, porque reprovava a falta, né? A minha, eu não sei se hoje reprova, no meu tempo eu reprovava a falta. Hoje não reprova mais, não. A bagunça é grande na terra, né, irmão? A bagunça na terra está muito grande, viu? Mas no meu tempo, era assim, não podia faltar, não. Hoje, misericórdia. Nós vamos para a palavra, né? Muita coisa, já cantamos essa música, eu canto inteiro, mas deu vontade de cantar hoje. Um pedacinho pelo menos, né? Para ver se o irmão se anima, porque Jesus está chamando, viu? E quando chamar, meu filho, a tua esposa não segura, ninguém segura. Fica, meu filho, acabou. Leva, vai embora e tchau. Eu estava até dizendo hoje, as irmãs aqui, hoje de tarde, esse assunto vem na minha cabeça, de vez em quando vem a coisa, aqui pode se preparar que vai ficar um vai viúva, outro viúvo, pastor, que é isso? É, acontece essas coisas. Vamos lá. No capítulo número 10 de Hebreus, a partir do verso 19, Hebreus 10, 19, vamos ler até o versículo de número 25. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 20, a igreja. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, todos juntos, esse versículo 23, vamos lá? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Verso 24 diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. 25, a igreja. Te agradecemos, ó Deus, porque há um alerta nesta noite para nos aproximarmos mais do Senhor, Pai. Para nos aproximarmos mais do santuário, da casa de oração. E eu diria até para nos aproximar mais da Bíblia, da oração. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros, diz o Senhor. Porque, meu Deus, parece que quanto mais fala de Bíblia, mais fala de oração, mas fala de Jó, da mulher de Jó, fala dos filhos de Jó, fala de desgraça, fala de tanto que aconteceu, mas existe uma dormência, estão muito dormentes alguns, ó Pai, não despertam, ó Deus, para uma realidade, um chamado Teu. O que ocorre, ó Pai, é que os dias são maus e o Senhor está se aproximando, ó Pai. Ó Deus, nós devemos ter intrepidez, para entrar no santuário do Santo do Santo, para falar a Tua palavra, ó Deus. Para, ó Deus, crer, ó Pai, nas Tuas promessas. E aqui diz, ó Pai, que quem prometeu não mente. Quem prometeu não vacila. Quem anda vacilando é o Teu povo, ó Pai. Quem anda vacilando somos nós. Muitas vezes oscilando, ó Pai, não tendo uma vida constante no altar. O altar já não está mais inflamado, já não está mais aquecido. Às vezes, ó Deus, é um desânimo. Entra mês, sai mês, vem atividades, vem programação, vem estratégia. Mas, meu Deus, como é difícil, ó Pai. Porque muitas vezes o coração do homem está distante, ó Pai. Ó Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, a no mês de abril, ó Deus, o Senhor abrir a nossa mente, o nosso coração, ó Pai. Para que possamos entender que a qualquer momento pode acontecer, ó Deus, na porta da igreja, a irmã deixando o culto, indo ali com as irmãs, o grupo de oração, e de repente a irmã cai, pede ajuda, mas ela estava ali, Deus, sofrendo um AVC, e já está agora internada, preocupando o esposo, preocupando a igreja. Ajuda a irmã Diná, Pai. Isso tem acontecido com tantos, ó Pai. Tenha compaixão daqueles que estão no leito da dor, estão nos hospitais, ó Pai,
precisando de ajuda, precisando de uma companhia, precisando de um acompanhante. Meu Deus, e está tão difícil, porque nós andamos tão ocupados, ó Pai, já não temos tempo para nada. Às vezes nem para a tua casa, ó Deus. Até numa quarta-feira, às vezes a gente vê muitas igrejas vazias e o povo sem alegria de participar, meu Deus. Ah, meu Deus, ajuda a IEBT que não para, Pai. Sempre buscando, sempre se esforçando, ó Pai. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem dado um sinal nesse ministério, ó Pai, de uma igreja de oração. Hoje pela manhã era tanto clamor aqui, ó Pai. Oração, os irmãos no chão, orando, de joelhos, chorando, clamando, ó Pai, pedindo pela tua igreja. Ah, Senhor amado, vem nos ajudando, ó Pai. Nos dá sede, Pai, da tua palavra. Nos dá fome da tua palavra. Nos dá alegria de te servir, ó Pai. E muitas vezes, ó Deus, o homem já não tem fome, nem sede por justiça, nem sede, ó Pai, de andar na retidão. Tenha misericórdia, Pai. Quero te pedir nesta noite que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra. A mensagem que diz que o Senhor fez uma promessa, e quem fez a promessa é fiel. E eu quero, Pai, me alegrar nisso, na tua fidelidade. Tu és um Deus que muitas vezes somos até infiéis, mas o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo, Pai. Obrigado, porque apesar dos vacilos e de sermos o que somos, o Senhor permanece um Deus fiel, ó Pai. Muitos não querem nada, andam errado, andam errante, andam com mau testemunho, andam, ó Pai, muitas vezes vacilando mesmo, ó Pai. Tenha misericórdia, Pai. Porque o dia do acerto da conta está chegando. A conta está chegando, ó Pai. O dia da tua vinda, ó Pai. Um à direita e outro à esquerda. Alguns vêm, o Senhor vai dizer: entra, bendito meu Pai, para entrar no reino por herança. Tu andava comigo em sinceridade. Ao qual também, Deus, por outro lado, muitos ouvirão: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, vós que nunca tivesse tempo de me adorar em espírito e em verdade. Sempre deixando para depois, sempre deixando para outro dia. Meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de cada um de nós. Obrigado, porque o livro de Hebreus hoje nos traz uma informação, ó Deus, que precisamos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque o Senhor que fez a promessa é fiel para livrar, é fiel para nos ajudar e está conosco até o final. Ajuda-nos a entender a tua palavra, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Dr. Shedd faz um comentário que é um grande privilégio, ele diz, mas também esse privilégio que o crente tem de ter acesso a Deus, ele também é uma responsabilidade. Nós temos responsabilidade, irmãos. Você hoje tem um sacerdote que é Jesus Cristo, é o nosso sacerdote. Todos podemos ir à presença de Deus através dele. E aqui parece que no capítulo, nesse versículo 21 ao 25, ele nos faz um convite especial. Veja o verso 21 que diz: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é um grande sacerdote sobre a casa de Deus? Vocês sabem quem é, por favor? Quem é o grande sacerdote? Claro que é Jesus, Jesus Cristo. Temos esse grande sacerdote. E aqui o texto fala, um grande sacerdote no nosso meio, na casa de Deus. Esse sacerdote é Jesus Cristo. E às vezes está sendo rejeitado também por essa geração, abandonado, desprezado. A gente já não diz como aquele menino Samuel: fala, meu Senhor, porque o teu servo ouve. Estamos desatentos. E por incrível que pareça, até dentro da igreja existem vacilos. Existem pessoas que estão aqui, parece até para dar uma satisfação ao pai e à mãe, foi para a igreja, mas às vezes não presta nem atenção à mensagem de Deus. Outros saem antes, sem ter o cuidado. O que será que Deus quer falar ao meu coração nesta noite? Meus irmãos, é uma geração difícil. Uma geração muito difícil. Eu me lembro que fui para um culto, e ali a gente louvou e pularam e dançaram e levantaram as mãos, foi aquela alegria. E o pastor disse assim, depois de cantarmos, e ele disse assim: agora vamos ouvir a palavra. Primeiro lugar, quem estava tocando, cantando, saíram logo. Depois saiu um grupo atrás e foi saindo. Eu fiquei no meio de pelo menos 5 pessoas de idade, uns velhinhos junto de mim. Aí disseram assim: cadê o pessoal? Estão lá atrás bebendo água. E cadê voltar mais? E a mensagem acontecendo. Aí o pastor pediu licença. Quem estava pregando era o pastor. Acho que ele estava naquele... Fica orando aí que eu vou lá atrás. Lá atrás passou uns 10 minutos. Daqui a pouco vieram tudinho. Aí ficaram sentados e o pastor continuou a mensagem. Está fazendo aproximadamente uns... que eu vi isso, eu vi. Ninguém me contou, eu vi isso. Pelo menos uns 25 anos.
logo no começo do meu ministério. E eu disse, esse pastor teve coragem, mas certamente é maltratado, é criticado. Nas redes sociais estão falando aí de um pastor, não quero citar nomes, que ele chamou a atenção, o pastor investiu numa banda, investiu num culto, que investe mesmo. E na hora que ele estava também era Santa Ceia. Aí enquanto lá o grupo estava cantando, o pessoal já saindo, e o pastor pegou, pediu licença lá, pegou o microfone do irmão que estava cantando. Irmão, dá licença, para a banda aí, para todo mundo aí. Ei, rapaz, que é isso? Respeita a casa de Deus. Ele falou algumas coisas fortes. Aí eu vi esse vídeo e 2 pessoas mandando para mim, achando que a atitude do pastor estava errada. Talvez ele foi infeliz no que ele colocou, de alguma forma que ele colocou, mas ele estava certo, irmão. Estava certo nas colocações dele. A gente deve respeitar mais a casa de Deus. A Bíblia diz que guarda o teu pé. Chegou a dizer isso, já viu isso? Quando entrar na casa de Deus, é melhor você ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Não sabe que isso faz mal para você. A gente está na casa do Senhor e está no celular assistindo música, assistindo filme, assistindo jogo. Eu me lembro de uma igreja, não estou brincando nem mentindo, Deus me livre, estou falando muito sério. O pastor lá pregando, o irmão com o ouvido aqui, um fone de ouvido, e era o jogo do time dele, eu não vou dizer o time. Aí a pessoa gol, foi! Ele não se ligou no que estava acontecendo. E o pastor lá pregando, ei irmão, quer isso aí? Aí todo mundo ficou, ele tirou o ouvido, pediu desculpa, na hora do culto. É muita coisa, o pessoal está bem distante. Nunca ouviram o que Jesus disse, não, o profeta Isaías, Jeremias, esse povo está me honrando com os lábios. Presta atenção nessas palavras, profeta, mas o coração estão distante de mim. Quando a Bíblia diz que a porta é larga, irmão, é larga mesmo. E é gente passando de rolo assim, ó. A estreita é renúncia. É o profeta falar e a pessoa atender, ouvir, porque hoje está se falando muito, está se ouvindo muito pouco. Aí eu só queria fazer um breve comentário desse versículo. Ele pergunta aqui, ó, privilégio e responsabilidade do crente. Primeiro, aproximar-se de Deus. Fazer uma pergunta, o que você está com desejo de se aproximar de Deus? Se não está, deveria, viu? Deveria estar com muita sede de se aproximar mais de Deus. Eu estava lendo aquele livro de, agora é Rick Warren, sobre igreja com propósito. Tem igreja que vive de programa. Quando chega o programa, fica animado, mas acabou o programa, acabou o fogo. Não deveria ser assim, não. Nós deveríamos estar firmes e constantes fazendo a obra de Deus, independente do que venha acontecer, dando apoio em oração. Aí ele diz o seguinte: primeiro, aproximar de Deus. Como é que se aproxima de Deus? Com um coração genuíno, um coração sincero. A gente já ouviu aqui que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E eles aqui, ó, em plena confiança da fé, não só com coração genuíno, mas com fé. No verso 35 vai falar sobre isso, ainda aqui de Hebreus, quando ele diz o seguinte, capítulo 10, verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandone sua confiança, permaneça confiando, porque quem prometeu é fiel. E aqui, meus irmãos, eu observando esse texto, aí no comentário breve do teólogo, desse pastor, ele diz o seguinte, ó, apresentar-se diante de Deus também, com comunhão interior com Deus. Ele apresenta vários textos, pessoas que perderam a comunhão com Deus. Domingo passado tivemos o que? A celebração da ceia. Examine-se homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Comunhão, os corpos lavados no batismo, no arrependimento, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui, meus irmãos, o versículo de número 23, eu queria chamar a atenção. 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hoje o diácono Charles deu a oportunidade para ele agradecer. Charles agradece, que ele tem que sair de 6h30 que ele vai trabalhar. E ele rapidamente lembrou do Salmo de número 62 e o versículo 5. Ele está dizendo, a minha alma busca, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança, minha salvação, minha esperança está em Deus. Quem está a nossa esperança, irmão? É no Senhor. Ele é a nossa única esperança. E aqui pensando sobre a fidelidade de Deus,
Eu preguei recentemente que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Está lá no livro de Números, no capítulo 23, o verso 19. E hoje vem na minha mente também essa mesma reflexão. Estamos vivendo numa sociedade em que papéis, assinaturas, autenticações, carimbos, registros são exigidos para validar o que falamos ou tratamos. Tem que ir para cartório, ou não? Porque senão não vale. Nada por verbal vale, só por escrito. Trabalhei 35 anos na repartição, que tinha que fazer a comunicação interna. A pessoa vinha pedir faz uma CI. Uma CI. Porque nada tem que assinar quem levou, quem fez, e aqui tudo registrado. É a sociedade que vivemos. Mas, irmãos, a Bíblia nos apresenta um Deus que é fiel. Quando Ele diz, acontece. Quando Ele fala que vai fazer, olha, Ele faz, abala o céu, abala a terra e abala o mar, mas Ele dá vitória ao crente que é fiel. Ele prometeu, vai fazer. Vale a pena se ver esse Deus, um Deus que é grande, um Deus que é poderoso. Não se prostre diante desse Deus, não. Deixa Ele jogar vocês na fornalha, mas não se prostre. E os que Sadraque, Mesaque e Abednego ficou fiel, jogaram na fornalha, acenderam mais, o rei ficou furioso, até quem foi jogar se queimou, mas ele estava lá, os três, andando por dentro da fornalha, e tem o quarto homem lá. Deus, eu vou acabar com essa festinha desse rei, que pensa que é alguma coisa. Quem manda nesse mundo é Jeová, meu irmão. Quem manda nesse mundo é Deus ainda, irmão. Tem gente que está achando que está cheio de poder. Aí vê, se der uma dor de barriga daquela Vera, vai ver o que é que vai acontecer. Ou não é verdade? Tá, um crente, o servo de Deus, vai cantar no coral, vai para a igreja, lá no caminho cai. Cai mesmo, irmão, é um homem, é um ser humano. A gente quer se achar muita coisa, mas afinal de contas nós não somos. Vivemos pela misericórdia. Deus, quando diz que vai fazer, Ele faz. É prego batido e ponta virada. O que Ele disse vai acontecer na minha vida, na sua vida também. Eu tenho recebido promessa de Deus, eu fico pensando, como é que vai acontecer isso? Eu vou fazer. E Ele faz, viu? Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, quer conhecer um pouquinho esse Deus? Tem 3 pontos só, a gente termina, o horário já avançando. Veja, a exposição desse versículo 23, eu quero me centrar nele. O verso 23, guarda a confissão da esperança, sem vacilar, viu? Beto, não vacile não, sem vacilar. Pois quem prometeu é fiel. Deus é fiel e cumpre as promessas. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Ele cumpre. As promessas de Deus são fiéis e não falham jamais. Deus é Deus de promessa, Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que promete e acontece na vida. Abraão, eu vou fazer milagre na tua vida, Abraão. Agora anda na minha presença e ser perfeito. Ande com sinceridade, você vai ver. Não ande com mentira, não ande com enrolada. Tem gente que é perito em enrolar e dar balão nos outros. Eu tenho um menino que trabalhava na oficina, trabalhei muitos anos na prefeitura, ele era funcionário de lá, ele tem oficina, ele falou, só não recebo o carro de crente. Eu disse, que conversa é essa, rapaz? Porque ele me enrola? Ele disse a mim, dava uma tristeza. É claro que Satanás usava uma pessoa daquela, às vezes foi um tipo desse crente que diz que é crente, mas vive enrolando todo mundo, vive mentindo, com a Bíblia bem grande debaixo do braço, ou talvez com um paletó, mas não tem um coração com Deus. Deus conhece também esse, irmão. Não se iluda com isso não. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia está repleta de promessas. O Novo Testamento está recheado de promessas. A Bíblia é o livro da promessa. As promessas de Deus se cumprem. Por quê? Porque a palavra de Deus não passará. Ele diz assim, passará o céu, vai passar a terra, mas o que eu disse vai acontecer. Se você tem promessa de Deus, comece a cantar. Porque Ele é fiel e vai cumprir na sua vida. Pode estar o mundo desabando ao teu redor e Deus vai dar vitória a você. Irmãos, quem prometeu é fiel. As promessas de Deus se cumprem. A palavra de Deus é fiel. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Deus vela sobre sua palavra para cumprir. Ele disse a Jeremias, por favor, Jeremias 1, o versículo de número 12. As promessas de Deus não caem por terra. A promessa de Deus, Ele vela pela sua palavra. O Senhor me disse, o que é que você viu? Você viu bem, Jeremias, no versículo anterior. Visse bem, porque eu estou vigiando para
que a minha palavra se cumpra. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Todas as promessas de Deus, todas elas têm um sim do próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 20. Você vai dar culto de gratidão. Você vai agradecer se você crê na promessa de Deus, porque Ele vai cumprir, Ele já está cumprindo. Ele já deu uma ordem e vai acontecer na vida de quem crê, meu irmão. A igreja precisa acreditar. Nós somos servos do Senhor e temos um Deus que não mente. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz: essa palavra é fiel e digna de inteira aceitação. É digna a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Deus é o Deus de palavra, não é um Deus mentiroso, não é Baal, é o Deus do céu, que promete e cumpre. Ele disse: eu vou enviar, meu filho enviou, ele vai salvar e salvou, ele vai morrer e morreu, ele vai ressuscitar e ressuscitou, e ele vem buscar a igreja. Ele não mente. Tem muita gente desavisada. Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Capítulo 24 de Mateus nos avisa. A gente está preocupado com as coisinhas daqui no mundo. Irmão, claro que a gente tem que trabalhar, mas a visão está puramente aqui. Esquece. A mocidade fez foi tempo de Paulinho, pastor Abisaí, outro jogo, o olhar na eternidade, olhando para a eternidade. Porque parece que o olhar do povo está por aqui só. É olhando a aposentadoria, olhando uma coisa e outra. Não estou dizendo que isso não seja real, é realidade. Mas comece a olhar para Jesus, irmão. Observe o que é que ele diz aqui, ó. Deus é Deus de palavra. Por favor, lá em Tito, o Deus que não pode mentir, prometeu em tempos eternos, no capítulo 1 de Tito, verso 2. Diga para seu irmão: acorda que Deus está cumprindo a palavra dele na tua vida. Diz a ele. Ele vai cumprir. Agora, esse Deus que é fiel, escuta aí. Escuta aí. Deus é fiel e Ele nos faz forte. Fiel é o Senhor, que vos confortará, vos fortalecerá e vai livrar você do maligno. Eu vou dizer uma coisa a você: não tenha medo de Satanás não. Tema a Deus, que Deus vai dar vitória a você sobre qualquer demônio, porque Ele é fiel, irmão. Ele disse lá em Tessalônica, aquela igreja: Deus vos confortará e vai livrar você do maligno. Ele não é a serpente antiga, mas com Jesus a chance é zero. Jesus dá vitória na vida do crente. Ele vai dar vitória, eu tenho certeza disso. E não tem diabo que possa impedir, não tem inferno. O inferno vai explodir, por isso que eu gosto daquela música. Se ele falou, o inferno explode mesmo. Olha, irmãos, Paulo usa duas expressões lindas em Tessalônica. O Senhor é fiel, Ele fará vocês fortes e os guardará dos ataques satânicos de toda espécie. Está lá em 2 Tessalônica, na Bíblia, na Bíblia Nova. Olha, como é bom sabermos que temos um Deus que nos faz forte. Sabe por que você é forte? Não é por causa da tua carne, não. A tua força vem do Senhor, nossa força vem de Deus. Como é que você chegou até aqui? Vem de Deus. Eu sou muito rochedo, eu trabalho ali todo dia, eu me esforço, mas Jesus está sustentando você. É Ele. E aqui, meus irmãos, Deus é quem nos guarda em tudo. Mas em terceiro e último lugar, eu falei que Deus é fiel e cumpre suas promessas, vai cumprir. Deus é fiel e nos faz forte, que nós não conseguiria. Em terceiro e último lugar, Deus é fiel e permanece fiel. Deus é e permanece. Ele amanhã, se tiver vendo, Deus é fiel também, vai permanecer fiel. Mês de abril todinho, Deus fiel está sustentando a gente. Como Ele sustentou nesse primeiro trimestre, no primeiro trimestre Ele vai nos sustentar. Veja aí 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. É bom sabermos que temos um Deus imutável. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Deus não muda. Se somos infiéis, Ele permanece. A igreja pode ler? Haja o que houver, Leão, Ele é fiel. Meu Deus é fiel. Não falha jamais. Nunca me deixa só. Socorro me traz. Nosso Deus é fiel. Porque eu não mudo. Malaquias 3,6. Vamos ficar de pé? Por isso vós não sois consumidos. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Hebreus capítulo 1, o versículo número 12.
De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Deus não muda, quem muda é você. Às vezes o cabelo está bonito, daqui a pouco está arrepiado. Às vezes o cabelo está numa banda, no outro está do outro. E às vezes se invoca, tira o cabelo. O homem fica mudando, não no aspecto só físico, mas também às vezes as mudanças. E às vezes eu nem conheço. Eu digo, quem é aquele irmão? Depois eu conheci, vai chegando mais perto. Muda mesmo. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Meus queridos irmãos, é muito bom sabermos que Deus é fiel e permanece fiel. De eternidade a eternidade tu és Deus. A imutabilidade de Deus é quem nos dá segurança. Sabe que Deus lhe ama hoje, vai lhe amar amanhã e vai lhe amar eternamente. Quantos casamentos desfeitos, quantos noivados que acabaram, quantas juras de amor e hoje já não ama mais. Mas Deus me ama hoje, vai me amar amanhã e vai me amar eternamente. Haja o que houver, meu Deus é fiel. E concluindo, Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis. De maneira nenhuma Ele pode negar o seu caráter. O caráter de Deus é a fidelidade. Ele promete e Ele vai até o final. Porque Ele vive e a gente pode crer no amanhã. Podemos estar seguros, IEBT. Podemos estar confiantes, igreja. Podemos dizer como o apóstolo Paulo: eu sei quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. No teu último suspiro nessa terra, que vai chegar esse momento, Deus vai estar com você ali. No último suspiro, Deus vai pegar na tua mão e falar: estou contigo, meu filho. Aí Davi disse: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e no final eu vou habitar na casa do meu Deus para todo sempre. Essa é a certeza da igreja, irmão. Aqui tudo passa. E sabe de uma coisa? A gente não leva nada dessa terra. Nada, nada. Agora o Deus que é fiel vai estar com a gente até o final. Vale a pena amar esse Deus. Vale a pena se aproximar mais desse Deus. A gente tem segurado em tantas coisas nesse mundo. Dá pra gente cantar um pedacinho essa música? Meu Deus é fiel. Pelo menos o coro, vamos lá? Meu Deus é fiel. Deixa só, socorro me traz. Se alguém me despreza, contigo eu estou. Canta, EBT, ó. Meu Deus é fiel, fortaleza em todas as batalhas. Ele é a minha defesa, Ele por mim peleja, me faz vencedor, porque Deus é fiel. Mas meu Deus, diga para você: meu Deus é fiel. Essa música, Deus é fiel. Ó, quem faz a promessa é fiel. Pastor Samuel, é a mensagem que eu quero trazer para você nesta noite. Se alegre, vá para casa, que o Deus que é fiel vai te levar até em casa. Eu creio. O Deus que é fiel vai passar a noite com você. O Deus que é fiel, você é mãe cedo, é Ele que vai te colocar de pé. E você vai acordar, vai dar glórias e honras ao nome dEle, porque Deus é fiel.